Assim que acontece. Bom, pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Alegria que todo mundo bate o palmo e bate o pé. É isso aí, é isso aí. Eu quero ver a animação, porque o assunto agora é pesado. Então, pelo menos começando com animação é interessante. Bom, eu vou falar sobre um assunto que eu tive que enfrentar há vários anos atrás, que envolve muito esse assunto de dados. Coincidentemente, eu tinha submetido, inclusive, essa palestra para cá. E por que não está na grade? Eu tenho uma explicação para quem ainda não participou do TDC enquanto palestrante ou coordenação, que ainda não participou, funciona da seguinte maneira: você tem um case, você tem uma história, submete para a gente está aqui para escutar a tua história. Submete aí, a gente vai avaliar e quem sabe você vai estar aqui contando essa história para outras pessoas, para inspirar, para poder tirar dúvida, para poder fazer com que outras pessoas não tenham que passar pelo caminho das pedras que vocês já passaram. Então, é bom esse compartilhamento de conhecimento aqui. E aí, quando você vai para a coordenação, obviamente, eu tenho que dar espaço para as pessoas que vêm para cá contar a história. Então, com a questão ética, eu tiro a minha palestra do hall, né, do cenário ali, para dar oportunidade para as pessoas ali comentarem. E aí ela fica, se é os outros meus pares, né, a Jo, o Patrick, o Biratã, eles vão lá e voltam. E se eles acharam que vale a pena escutar o que eu tenho para dizer, também que eu sou prolixo, eu vou embora falando. Se eles acharem que vale a pena eu contar aquela minha história, eles colocam lá no backup e falam, ó, se alguém não conseguir vir por algum motivo, aí você vai lá e faz teu nome, te vira. Mas, então é assim que acontece. Então, por isso que aí a gente comentou, estou no backup, é por causa disso. Porque o meu já estava no gatilho, mas a nossa preferência é que vocês venham contar a história de vocês. Bom, e aí, sem mais delongas, agora para comentar um pouco sobre esse rolê do Skills Data Driven. Parece um joguete de palavras de inovação, né? Muito cool, que legal, Skills Data Driven, mas vai ser legal também, eu acho, a apresentação. E um pouquinho de PDI, bastante sobre PDI. Vou falar porque esse foi o meu perrengue introdutório para tentar colocar na prática questões técnicas envolvendo dados, tá? E a história vai unir PDI e Data Driven. Essa aqui é a minha gatinha. A minha gatinha, ela tem 10 quilos. Então, ela é uma pessoa que ocupa bastante o meu tempo, o meu espaço, meu apartamento. E meu nariz também, porque eu tenho rinite, ela solta muito pelo. Mas, enfim, eu gostei dessa foto que eu bati uma vez, porque ela tentando caber nessa brecha, mas só passa a cabeça dela, porque você não vê o restante dela. Então, assim, tem que medir, tem que saber como é que vai lidar com os próximos passos. E os próximos passos me levam a pensar sobre justamente carreira, passos, carreira. Minha cabeça funciona assim, tá, gente? Eu vou pirando numas ideias assim, vou entrando em outros loops. Por isso que eu me liguei um dia que eu era prolixo, porque eu vou viajando. Sou socrático, acontece. E aí eu vou contar aqui para vocês algumas práticas que aconteceram no dia a dia sobre quando eu tentei unir as duas coisas, PDI e dados. Porque eu sou bastante... Além de prolixo, eu também sou pragmático. Veja que dicotomia numa pessoa. Eu não sou de Gêmeos, tá? E aí o danado do começo de tudo é o que é PDI. E aí vocês levantem a mão ou gritem, se as duas coisas seria legal. Quem aqui sabe ou já enfrentou essas 3 letrinhas, o PDI? Levantem a mão. Tá. Quem ainda não enfrentou, você vai enfrentar. E vai ser bom chegar lá, porque significa que você vai estar num percurso de evolução de carreira. E, principalmente, você vai fazer uma avaliação sobre onde você quer chegar. E PDI, basicamente, é Plano de Desenvolvimento Individual. Né? Isso é o que significa a sigla. E o Plano de Desenvolvimento Individual é eu estar tentando... Nossa, olha que... Parecendo o telemarketing, né? Vou estar tentando, senhor. Isso é eu tentando. Tá vendo? É bom que faz graça, né? Que legal. Mas, o desenvolvimento tá? Um passo depois do outro, desenvolvimento,
tem conotação de progresso. Individual é porque você, além de estar numa organização, além de estar num cenário com uma temática de skill, design, você tem que pensar em você, em algum momento, né? Nem que seja uma vez na vida. Pense em você, porque a carreira é sua, a carreira não é da empresa. Vários momentos vocês vão escutar sobre isso. Se forem assistir, e recomendo muito que vá assistir a trilha de carreiras e mentoria, você vai escutar isso recorrentemente, que a carreira é sua. Então, e o plano, estou explicando de trás para frente, né? O plano é basicamente para você fazer isso de uma forma estruturada. Então, por isso que é plano de desenvolvimento individual. Isso aí vocês vão escutar bastante esse termozinho. Aqueles que falaram que já lidaram com isso, qual é a percepção que vocês tiveram? Assim, vamos colocar uma métrica. Olha que filha da mãe, né? Toda hora está tentando coletar dados de alguma forma aqui. Levanta a mão. Quem aqui achou de boa quando teve que lidar, ou está tendo, muito telemático, você está tendo que lidar com esse tipo de tema no seu dia a dia? Levanta a mão quem está de boa com isso. É sério? Que teve gente que levantou a mão. Mas, tipo, nem que são vocês, mas alguém está de boa com isso. Que bom, vou conversar com vocês, porque realmente é raro, vocês são pessoas raras, mas bom conhecer pessoas feitas de vocês. Depois, não foge não, depois eu conversar com vocês, é sério isso aí. Mas quem não está... Aí vamos fazer o contrário de uma forma interessante. Vocês vão gritar aqueles que não acharam legal, porque é o momento de vocês extravasarem com a raiva que vocês tiveram, que certamente foi esse sentimento, quando tiveram ou estão lidando com o PDI. 1, 2, 3 e vai. É agora que vocês gritam, tá? Porra! De novo. Ensaiado deu errado, né? 1, 2, 3 e vai. Tá vendo? Porque nem animação para gritar contra isso a gente tem, cara. Não é uma coisa fácil de lidar. A gente tem que se virar no cinto com as piadas, né? Porque quando dá errado, dá errado. Mas, olha, dentro disso, do pensamento da temática, quando a gente fala sobre PDI, tem essas duas coisinhas que vão estar sempre sendo conversadas. As soft skills e as hard skills. Lá vem mais buzzword, vou explicar. É o que você tem como característica ou habilidades, que é habilidade, tá? Vamos aportuguesar as coisas aqui. São as características comportamentais. Lembra que agora a Sara falou sobre comportamento mais cedo? Então, questão como é que você lida, como é que você vê, qual é o seu ponto de vista, o seu comportamento. Né? Se você é bem-humorado, se não, comportamento. Se você é grosso, se você é suave, então. Skills, soft skills. Então, tudo isso é questões comportamentais. Independente, obviamente, da foto. Calma aí. O momento da foto tem que fazer pose. Vai! É que eu quero botar isso aqui no meu LinkedIn, cara. Peraí. Aí. Então. Aí, e as hard skills, que você aproveita de qualquer momento, né? Fazer uma piada. As hard skills são hard porque justamente é forte, né? Habilidades técnicas. É a coisa que define vocês enquanto profissionais que são da área que estão atuando. Designer tem lá as suas hard skills, ali, prototipo, ali, entrevista, são as hard skills, são as suas habilidades. Essas duas coisas vão estar sempre em discussão quando o assunto é PDI. Tá? E aí, tudo começou, o meu problema, ou a minha questão, começou quando eu tive que lidar, da primeira vez, isso faz vários anos atrás aí, primeira vez que eu tive que lidar com esse tema, minha liderança falou, a gente tem aqui um esquema de PDI, a gente tem aqui um esquema que você planeja a sua carreira e tal, e você tem que colocar lá na ferramenta XPTO como é que você vai planejar aqui o seu PDI. Explicou o que era PDI, explicou tudo aquilo lá, que eu falei agora há pouco. E aí, a primeira questão que eu tive mas o que eu faço, né? Como é que eu lido com isso aí? Como é que eu penso na minha carreira? Eu nunca tinha pensado em carreira até então. E aí ela falou, ele fez essa perguntinha meio que safada nessa pergunta, assim. Tá, e para onde você quer ir? Aí eu não sei. Não sei para onde é que eu quero ir.
Ela não sabia? Se ela não sabia, eu também não sei. Então, eu não faço ideia. Ela fala, então, seja lá o que você colocar, está colocado. Eu falei, não, mas aí que está. Se a gente está falando do desenvolvimento, do meu desenvolvimento, e eu colocar qualquer coisa, eu estou me tratando como qualquer coisa. Olha eu sendo socrático, tá vendo? Então, eu estou tentando, na verdade, nesse momento mais aristotélico, né? Estou categorizando. Então, quando eu estou tentando planejar algo para mim, eu tenho que pensar que tem que ser benéfico para mim. Então, eu não vou seguir qualquer caminho. Só que aí que está. Se eu não vou seguir qualquer caminho, eu nem sei qual é o caminho que eu quero, aí bugou, aí fodeu. E aí, como é que eu vou resolver esse rolê? Aí eu fiz uma reflexão, né? Vi como é que o que eu conseguia extrair de mim mesmo, ali quem eu sou, né? Em que momento que eu era, em que momento que eu estava, para saber se realmente eu ainda queria seguir aquela carreira, aquele momento, aquele conjunto de soft e hard skills que eu tinha até então tido, né? Eu absorvi durante a minha carreira alguns soft e hard skills da minha vida, comportamentos, e da minha carreira, hard skills. Aí eu lidei com várias formas de representação, carreira em Y, carreira em linha reta, carreira em W, carreira de correr mesmo, então, um monte de tipo de carreira, assim, como é que eu lido com isso? Lá, né, eles tinham algo muito similar com isso aqui. Então, me deu uma certa reflexão sobre, cara, então, existem outros níveis a se pensar enquanto carreira. Mas eu caí num loop de reflexão dizendo assim, tá, mas o que define cada um deles e quem define cada um deles e por que se define aquilo que está definindo em cada um desses níveis? E aí eu fui perguntar para um monte de gente, ninguém soube responder precisamente, então é uma coisa bastante abstrata. O que é ser um júnior? O que é ser um sênior? E além do descritivo subjetivo que tem quando tem nas páginas de carreiras internas, que já é um ótimo guia, óbvio, mas ainda é abstrato. Porque tá, e como é que eu sei que eu cheguei naquele descritivo, naquela linha que define o comportamento de características profissionais, de características comportamentais, que chegou naquela linha. Como é que eu meço isso aí? A minha reflexão é justamente porque eu tenho muito esse lupo de ficar procurando dado, procurando o pragmatismo, que eu falei, né? Bastante nesse sentido do pragmatismo mesmo. E aí eu comecei a pensar como é que eu ia fazer isso, né? Então, eu elaborei na minha cabeça, né, como designers que somos, seguimos métodos. E aí pensei, quais são as respostas que eu tenho que fazer, tenho que responder, as perguntas que eu tenho que responder, e qual seria um método ali para poder descobrir essas coisas. Então, 3 coisinhas que eu pensei que eu precisaria fazer um percurso metodológico para poder chegar lá, era quais são essas skills necessárias para alcançar o que eu desejo alcançar, né? Como é que eu estou nessas skills? E quais são os pontos das skills que eu acho que eu preciso melhorar. Aí eu fui, né, depois de matutar um monte de tempo ali, eu cheguei numa definição abrangente, bem abstrata, mas tá aí uma definição do que eu achei que era uma meta para mim, na época. Essa liderança de X, na questão técnica, né, então não liderança de pessoas, então eu já consegui delimitar, mesmo que na época eu não tinha muita noção sobre isso, mas eu acabei delimitando qual é o meu escopo de meta. E depois, talvez, né, depois, liderança de pessoas. Então, delimitei o meu escopo a curto prazo. Aí eu fui buscar por aí, com a galera que já é liderança, com a galera que já está há um tempo no mercado, com muita gente, quais são as soft skills que precisa ter ou que são observadas dentro do nosso cenário de design.
design de produto, design gráfico, design pesquisador, enfim, design lá dentro. E aí, liderança, o que você vê nisso aí? Fui para fóruns, fui para vários postagens de Medium também, busquei um monte de lugar, conversei com o RH e cheguei nessa nuvem de palavras que ficou bonitinho, né? Parece um coraçãozinho. Você vê um coraçãozinho aqui? É um coraçãozinho. Na minha cabeça parece um coração. E aí, essa nuvem de palavras aqui me deu um certo direcionamento. Falei, então, beleza, agora eu já tenho definições específicas que as pessoas vão falar, vão comentar, ou vão olhar, ou vão prestar atenção quando estiverem observando o meu comportamento dentro do cenário de profissional de designer. Ok, e as hard skills? Aí encontrei da mesma forma, fui buscar em vários fóruns também diferentes, com pessoas também, lideranças de várias empresas diferentes, que eu gosto de fazer isso, tá? No LinkedIn, se vocês de repente receberam uma solicitação minha, pode ter certeza que não vai ficar para lá, não. Vou ficar enchendo o saco de vocês o tempo todo, porque eu gosto muito de conversar, gosto de trocar ideias sobre ela principalmente. Então, fui falar com um monte de galera que já tinha tido contato no LinkedIn antes, que já eram lideranças e tudo mais. Então, as duas partes foi esse compilado também de conversas, assim. E aí estão as palavras que foram mais ditas, mais escritas, inclusive, dentro desse cenário inteiro de hard skills para design. Então, documentação, métrica, análise, entrevista, validação, cocriação, pode ver que é vasto, né? Aí disso, que é método, né? Então, você vai passando passo a passo, tem hora que você invalida alguma hipótese. Então, eu reconstruí aquela minha primeira questão ali, de pesquisa, que, em vez de eu dizer quais são as skills para a posição que eu desejo alcançar, eu, primeiro, preciso saber quais são as que eu tenho. Porque se eu desejo alcançar alguma coisa, eu tenho que ter noção de que eu não tenho aquilo ali. Ou que eu tenho, enfim, vocês entenderam. E aí, as outras continuaram legais, porque aí eu consigo saber que eu tenho algumas ou não tenho algumas das que eu consegui identificar que existem. Primeiro eu tenho que saber que as coisas existem para depois saber se eu tenho ou não. E depois eu vou ver quais dessas eu estou em que nível, para depois bater com aquele gráfico de carreira e pensar, eu tenho essa skill, que bate com a descrição que falaram que é para um júnior, sênior, pleno, enfim, por aí vai. E como é que eu lidei com esse rolê, né? Seguindo um método que eu tinha planejado para fazer isso, como eu comentei agora há pouco, né, eu preciso saber como eu estou. Como a gente está, a primeira coisa que a gente faz é uma autoanálise. Então, eu preciso responder para mim mesmo. Então, eu fiz as perguntas para mim mesmo, né? Tipo, que nem o ciclo do Homem-Aranha ali. Então, vou perguntar para mim mesmo como é que eu acho que eu estou naquelas skills que eu encontrei ali, que a galera fala que precisa ter, né? E depois eu vou fazer um que eu chamei de coanálise, tá? Eu acho que nem existe esse termo aí. Eu dei uma delirada ali. Mas, enfim, a coanálise que eu imaginei, era outras pessoas que trabalham comigo respondendo a mesma coisa que eu respondi para mim mesmo. Porque, óbvio, é metodologia. Então, eu tenho que fazer a aplicação do método, o mesmo método, para ter o resultado esperado. E aí, as outras pessoas que eu estou falando não necessariamente são designers. Porque aí eu também fiquei pensando numa questão de viés ou de problemas que eu poderia ter, porque tem pessoas dentro dos times de design para onde eu já trabalhei que não trabalharam comigo durante todo o tempo que eu estava lá. Inclusive, eu trabalhei em lugares com times grandes que eu trabalhei o tempo inteiro lá, mais de, sei lá, um tempo que tinha uns 14 designers num lugar, e aí acho que com 5 deles, durante um ano inteiro, ninguém nunca se falou. Eu não sabia nem que eles existiam. Depois de um ano foi que ele soube que eles existiam. Então não valeria de nada eu fazer uma pesquisa com a empresa, com todos os designers lá para saber. Então, né, vamos tirar esse viés, né? Mas o interessante de perguntar para os stakeholders que estavam comigo, eu achei que seria uma boa. Em falta de outra palavra, achei que era uma boa perguntar para o PO, para o PM,
por GPM, que eu lidava com todos eles. Quando o Franço perguntou agora há pouco quantas pessoas tem que reportar, teve um momento que eu tinha que reportar para mais de 7, para cada coisa que eu tinha que fazer. Às vezes eu tinha que fazer muitas coisas, tinha que perguntar para 7 o tempo todo. Mas, enfim, tinha que estar com essa galera toda, com o desenvolvedor, com tudo. Então, perguntava para eles também, para essas pessoas desenvolvedoras, tá aí, como é que eu estou nessa skill aqui, e aí eu bolei para ser mais prático, né? Fiz um Google Forms, botei aquelas skills ali, no escala, falei, galera, tem essas skills aqui, ó. É anônimo, se você não quiser, não precisa nem dizer nada no comentário quem é você. Bota aqui o que você achou, uma pontuação, depois eu vejo o que eu faço com essa bronca. Então, tanto tinha uma página só de soft skills, como outra de hard skills. E aí, depois, isso aqui é um disclaimer sobre o behind the scenes, né? Uma coisa que talvez não digam tanto para vocês quando a gente está falando sobre dados, é que não é fácil trabalhar com dados. Tem uma parte bem pesada de tratamento de dados. Tem uma siglazinha chamada ETL, que é justamente, primeiro você vai extrair os dados de alguma forma, essa é a parte legal, essa é a parte que a gente geralmente exercita muito enquanto designer, quando está fazendo pesquisa, está extraindo bastante dados, coloca em alguma coisa. Depois você tem que tratar esses dados. Aí já começa uma bronca filha da mãe, porque depende do teu nível de conhecimento sobre tratamento de dados, depende do teu conhecimento sobre ferramentas de tratamento de dados, Excel, por exemplo. Depois tem um L de load, de carregar, de exibir, que é como você mostra, como é que você plota aquilo ali para que seja realmente útil. Tá? Essa última parte é onde a gente atua bastante, inclusive, só que muitas vezes de pessoas que eu conheço, né, que trabalham, eu trabalho com dashboard, eu desenho dashboard e tudo mais, mas os dashboards geralmente são trazidas já às necessidades de plotar a informação e não trazida a necessidade de tratar os dados. Enfim, só um disclaimerzinho, porque é uma parte de bastidores que é bastante pesada. E tem que levar em consideração que a forma como você extrai o dado pode ser quase impossível de você metrificar aquilo ali diretamente. Por exemplo, quando eu mostrei aquele negócio lá do Forms, a parte do Google Forms mesmo, que ele dá as informações, nesse tipo daqui, ele vai mostrar exatamente essas palavras, com a numeração na frente. Então, para eu conseguir quantificar isso, é impossível, isso é palavra. Aí eu tive que transformar cada um disso daqui em número, depois veio uma média disso, enfim, usar de algum tratamento para que eu conseguisse, tanto que está ali, ó, esse aqui é o Data Studio, tá? Atualmente chama-se Looker, o Google Data Studio. Lá eu vou colocar um código lá, como já tenho um passado também meio que sombrio da área de desenvolvimento, passei um bom tempo desenvolvendo, no começo da minha carreira. Então, tem uma partezinha de código que você transforma as coisas. Quando o pessoal respondeu que é pouco, então eu vou transformar em 1. Por aí vai. Então, eu consegui daí transformar nesse gráficozinho aqui de baixo, foi plotando aos pouquinhos ali e tal, fazendo um monte de teste. Foi muito... Aí. Opa! E aí, essa foi uma primeira versão de um gráfico que eu consegui para fazer as primeiras análises. E logo de cara, já me deu insights para um caceta aqui. Por quê? Quando assim que olha, eu já consigo ver alguns picos e consigo ver algumas baixas. E aí você tem que ter feito aquela autorreflexão para poder entender o seguinte: esses picos e essas, principalmente, primeiro ponto que eu fui observar, né? Essas baixas aqui são ruins, porque geralmente uma numeração baixa, a primeiro momento, logo de cara, né, sem nenhum tipo de outra interpretação, geralmente vai falar que é algo ruim. Mas pensa o seguinte: dentro do meu dia a dia, de trabalho, ali, tendo que lidar com pressão para um caceta, ser ansioso é uma coisa que não me ajuda muito, não. Então, como eu perguntei para pessoas que estão ao meu redor, eu achei muito legal ter tido esse dado, assim, de ansiedade estar lá embaixo, assim. Eu, tipo, cara, nem sei porque alguém deu alguma pontuação, que eu não me acho ansioso, eu me acho muito elétrico, mas, de qualquer forma, foi legal ter uma pontuação baixa. Então, eu comecei a olhar para isso aqui e pensar, ok, não é uma coisa que eu tenho que trabalhar agora.
não é algo latente, não é uma coisa que me atrapalha pelo jeito, então tá de boa. Eu sou curioso pra caramba, também me acho bastante curioso. Eu entro num loop de descoberta das coisas assim que é difícil me tirar às vezes. Eu ainda não descobri se eu tenho hiperfoco. Um dia eu ainda estou fazendo esse teste aí. Mas eu gosto muito de descobrir coisas diferentes, e quando eu descubro coisas diferentes, eu vou embora até descobrir até a origem das coisas. Eu me intitulo como socrático por causa disso, mas enfim. Se eu sou muito emocional ou se eu sou pouco emocional, significa basicamente o quanto eu coloco as emoções na frente da razão, tá? A explicaçãozinha está lá no form quando a pessoa preenchia, para saber o que era. Que aqui eu dei uma sintetizada para ficar só uma palavra mesmo. Lá tinha uma frasezinha para cada coisa dessa. Então, assim, depois de analisar os meus soft skills e minhas hard skills, aí eu comecei a olhar de, cara, eu acho que para esse momento, veja só que a entrevista tem uma pontuação baixa. Então, eu tenho que olhar para aquilo ali, porque eu sei fazer entrevista. Eu acho que eu sei, pelo menos. Foi assim que eu me autoanalisei, que eu acho que eu sei fazer bem. Mas, pelo jeito, eu não estou sendo muito bem visto, não estou sendo muito bem percebido, essa minha skill. E eu gostaria, sim, que fosse bastante percebido. Então, já é o primeiro ponto de atenção. Vou fazer algum plano em cima daquilo ali, para que eu dê mais publicidade à comunicação de que eu sei fazer, de como eu faço, e que eu sou metódico naquilo ali. Negociação foi até interessante, ter uma pontuação média ali, porque no dia a dia eu tenho que estar sempre negociando, então eu vou deixar mais claro que aquilo que eu estou conversando no dia a dia, que a gente conseguiu concluir alguma coisa, foi porque eu estava negociando. Então tive que deixar mais claro que no meu dia a dia eu estou negociando. Estou tentando explicar isso de outras formas, porque o pessoal demorou para entender isso no momento que eu estava fazendo análise. Então, foi a primeira versão, depois eu tive que mudar a palavra para poder as pessoas entenderem melhor o que eu estava tentando absorver de pontuação nesse momento lá do preenchimento do formulário. Então, por aí vai. Então, essa foi primeiro gráfico que eu olhei e falei, agora eu consigo pensar no que eu acho que eu precisaria desenvolver. Olhei para as metas da empresa, falei, eu vou encaixar algumas coisas aqui. E aí, no final de tudo, eu tenho uma listinha de passos de como é que eu faço a partir de agora. Então, primeiro, eu preciso identificar, já que eu sei como é que eu estou e como é que as pessoas me percebem, eu tenho que pensar como é que eu identifico minha prática no dia a dia, como é que eu encaixo agora a questão da pesquisa para que no meu dia a dia de trabalho fique mais evidente, mais claro, eu consiga dar comunicação, eu consiga dar publicidade àquilo ali, versus os perrengues que eu já tenho que resolver, que já existe no roadmap. E identificar quais são as skills que eu quero evoluir ali no curto e médio prazo. Planejar isso tem que ser colocado também numa linha de trabalho, né? Então, a cada 3 meses vou fazer uma avaliação sobre isso, se as pessoas percebem do mesmo jeito. Eu colocava o gráfico sobreposto a cada 3 meses, então eu conseguia fazer essa avaliação de evolução, desenvolvimento. Medir no curtíssimo prazo, para que eu conseguisse entender e mudar a rota antes que DM lá na frente, né? Depois de 3 meses, medir um monte de coisa que eu deixei passar, não valeu de muita coisa, não. Então, de curtíssimo prazo, ou 15 dias, ou um mês, chegar para a minha liderança, então, tal coisa assim, foi percebido, como é que está, eu tenho esse plano, não consegui fazer, então estou ciente de como é que vai ser os meus próximos passos. Definir uma forma de apresentar, inclusive, né, as coisas que eu consegui fazer, para dar evidência no que eu planejei, e avaliar o próximo ciclo. Basicamente, porque isso é um ciclo. Se eu comecei a fazer aquela avaliação toda, para responder aquele primeiro ponto que eu falei lá atrás, que eu não consigo melhorar nada. Teve até a palestra sobre isso aqui hoje. Se eu não consigo melhorar nada, nem dizer que está bom ou que está ruim, se eu não estabelecer uma linha média. A primeira vez que eu fiz a pesquisa, eu estabeleci a linha média. A partir daqui, eu consigo saber se eu vou melhorar a partir da próxima pesquisa ou se não. E aí eu rodo mais um ciclo para poder elaborar mais práticas, mais atividades, mais
identificação do que eu preciso melhorar ou não, e por aí vai. E o que pode ser feito também, que nem tudo vai ser feito, tá? E é isso. Obrigado por vocês terem me aguentado esse tempo todo aqui. Hoje não me apresentei logo no começo, né, que é uma praxe colocar a apresentação para o final. Eu tenho outro gato também, que esse aqui é o Zulu. O Zulu está sempre comigo também. Hoje eu sou Head Design na Connect Mix. E é isso, pessoal. Muito obrigado.